situações, gêmeos, tem situações que elas vira e mexe, elas voltam na nossa vida para nos impedir de ir para frente. Olá, geminianos, sejam bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Deixa eu me apresentar, eu sou Ioná Ribeiro, esse aqui é o Conversando com o Tarô, e essa semana eu estou trazendo leituras bônus para alguns signos que interagiram aqui com a gente aqui. E vocês interagiram bastante. Se você chegou aqui, é um geminiano ou que não seja um geminiano, prazer, que bom ter você aqui. Fica aqui comigo até o final, porque eu costumo trazer umas mensagens especiais, com dicas, com virar de chave, com palavras aí, que podem fazer uma grande diferença. De repente, é uma palavra que você vai ouvir que vai, dar um start aí, vai ligar alguma coisa aí na sua vida, tá bom? Não esquece, me ajuda curtindo, compartilhando, deixando o seu like. Isso, pessoal, ajuda muito. Vocês não têm noção do quanto a gente pede, a interação de vocês para que haja engajamento com o nosso trabalho aqui. O YouTube só entende dessa forma. Não adianta eu falar palavras bonitas, não adianta eu só ajudar vocês se não houver a interação de vocês aí do outro lado. Então é a única forma que vocês têm de ajudar a irmãzinha aqui que está começando agora nessa caminhada aqui, que é uma caminhada, não é fácil gravar, mas a gente está aqui acertando, errando, mas a gente está aqui trabalhando, tá bom? Vamos lá, eu trouxe aqui cartas ciganas, trouxe o tarô e no final essas cartas especiais aí para vocês, tá? Não esquece também, pessoal, eu sempre gosto de falar porque tem pessoas que chegam aqui novas e não sabem que a gente tem uma playlist, então a gente deixa aqui essa dica também. Eu tenho outros vídeos, outros conteúdos. Eu falo sobre o financeiro, eu falo sobre o amor, eu falo sobre a espiritualidade. Então, se você às vezes quer ter uma interação ou alguma dúvida que está dentro de você, de repente você não consegue se abrir com as pessoas, mas através de alguma direção que a gente dê aqui, porque o tarô, ele não determina o que as pessoas têm que fazer. O tarô, ele dá uma direção. Então, de repente, nessa direção que eu vou dar para vocês, nesse caminho, ensinando a vocês alguma coisa, ou mostrando a vocês alguma coisa, vocês viram aí uma chave do outro lado, tá bom? Ô, gêmeos, vamos lá. Saiu a carta do Sol, a carta da nuvem, a carta dos trevos, a carta dos lírios, caminho, chicote, cachorro ou cão e a carta da cruz. Gêmeos, quando eu já estava aqui falando aqui as cartas que saíram na mesa, me chamou muita atenção duas cartas, que é a carta do Sol e a carta das nuvens. Na minha opinião, como taróloga e oraculista, elas andam muito juntas. Por que elas andam juntas? Porque uma é o inverso da outra, O que eu entendo aqui é o seguinte, que vocês estão saindo de um período conturbado na vida de vocês, um período que vocês não viam nenhuma saída. Nada e nem ninguém que falasse para vocês, que dessem alguma direção, que trouxesse para vocês alguma resposta, era o suficiente para vocês enxergarem que o sinal estava ok, que vocês poderiam caminhar, que vocês estavam certos naquilo que vocês poderiam fazer. É como se vocês estivessem em alto mar e vocês não soubessem como atracar o barco de vocês. Vocês passaram por alguma dificuldade em que deixaram vocês fortes ao mesmo tempo, mas deixaram vocês muito temerosos no sentido de que parecia que não terminava nunca, parecia que não acabava nunca e que cada vez que vocês tentavam sair, vocês se mergulhavam mais ainda nessa situação. E eu vejo aqui, através das cartas, o tarô me conta que isso está ficando para trás. Essa nuvem que estava pairando em cima de vocês está ficando para trás. Vocês agora já não têm mais o medo de prosseguir.
Alguma coisa aconteceu em que trouxe uma certeza para vocês, em que trouxe uma força a mais, trouxe uma garra, uma vontade a mais de pelo menos dar o primeiro passo. Antes vocês estavam muito inseguros. A palavra de ordem da mesa é inseguros. Vocês não estavam se sentindo confiantes em vocês mesmos. E alguma porta, gêmeos, eu sinto que alguma porta se abriu. Mas não foi uma porta comum. Era a porta que vocês tanto estavam esperando, mas vocês não confiavam que vocês poderiam prosseguir quando vocês abrissem essa porta. Na cabeça de vocês parece que tinha uma guerra interna entre querer mudar, entre querer sair dessa situação e não se sentir competente, não se sentir... Talvez a palavra que eu vá dizer não é para ressoar ruim para vocês, mas era da forma que vocês estavam se enxergando. Talvez vocês não se enxergassem dignos de dar esse passo. É como se vocês tivessem ainda amarrado alguma situação de passado e que vocês não se sentiam dignos de abrir essa porta e prosseguir o caminho de vocês. Mas alguma coisa mudou, ô gêmeos. A sorte de vocês, o destino de vocês mudou. E fez com que vocês enxergassem que vocês são prioridade, que vocês são incríveis, que vocês estão no momento prontos para abrir qualquer porta que vocês quiserem, para chegar a qualquer lugar que vocês desejam. Existe uma força dentro de vocês, neste momento, em que essa força está impulsionando vocês a vocês tomarem todas as decisões que até aqui, no tempo atual, nesse momento atual, vocês não tinham tomado. E essa força está gritando dentro de vocês. É como se vocês tivessem descoberto que vocês têm todo o potencial, que vocês se enterraram, como se vocês tivessem jogado várias e várias camadas de terra em cima de vocês. Vocês quiseram sumir do mundo, vocês quiseram se apagar do mundo. E agora, nesse momento, vocês estão se redescobrindo. Gêmeos, é uma vitalidade, é uma injeção de ânimo, é uma ponte. Eu sinto como se vocês estivessem saindo de um lugar e indo para o outro, mas de uma forma totalmente segura. Vocês não são mais a mesma pessoa e não estão com os medos do passado, os fantasmas do passado. O medo do passado ficou exatamente lá. Vocês não estão se dando mais a obrigatoriedade de trazer isso com vocês para levar para o futuro. O presente de vocês, gêmeos, está mudando tanto, e está fazendo com que o futuro de vocês se movimentem de uma forma muito bonita. Vocês estão reescrevendo, vocês estão se reerguendo nesse novo caminho que vocês se propuseram a seguir. Foi uma decisão difícil de ser tomada, difícil. O tarô me conta que vocês tiveram que aprender, através de muitos ensinamentos que a vida trouxe para vocês, muitas coisas que vocês não quiseram aprender. Foi meio que no susto, meio que... A vida tem uma forma, às vezes, dura de nos ensinar, mas ela ensina para cada um de uma forma diferente. Às vezes, o que você está suportando, eu não iria suportar, outra pessoa não iria suportar, mas você viu, através do seu ensinamento, o quanto você precisou aprender.
O quanto a vida foi dura, mas o quanto te tornou forte. O quanto deixou você uma pessoa totalmente modificada. E o que eu sinto aqui, através dessas duas cartas aqui, Gêmeos, que foi a sua espiritualidade guiando você, mostrando para você aonde o geminiano está errando, aonde Gêmeos precisa acertar, aonde Gêmeos precisa melhorar, aonde Gêmeos precisa crescer, aonde Gêmeos precisa fechar portas, ciclos, deixar situações para trás. Mas isso não foi fácil, Gêmeos. Isso não foi fácil. Foi muito difícil você enxergar que deixar situações para trás, situações que você se acorrentava, era a hora certa disso acontecer. Tem situações, Gêmeos, tem situações que elas vira e mexe, elas voltam na nossa vida para nos impedir de ir para frente. É como se aquela energia daquela situação, ela enxerga o seu potencial de futuro, mas ela não tem o poder de mudar o seu futuro. Ela tem o poder de mudar o seu presente. O seu passado já foi, mas o seu presente ela pode mudar. E o que de tempo em tempo acontecia? Você sentia esse desejo de mudar? Você sentia esse desejo de dar esse passo a mais? Mas essa situação voltava e fazia com que você se aprisionasse a ela de novo. Adapte a sua realidade. Quando eu trago uma leitura aqui, eu trago uma leitura um pouco mais profunda. Trago uma leitura terapêutica e eu faço com que vocês entendam que não é para todo mundo. As leituras aqui, elas são esporádicas, são leituras para vários geminianos, não vai ressoar com todo mundo. Mas, de repente, nem tudo que eu estou falando pode ressoar com você, mas uma das coisas que eu estou falando aqui pode mudar e pode fazer você enxergar. De repente, você não viveu essa situação, você está vivendo, ou você está prestes a viver no futuro. Já tem algo que já está aí se encaminhando já está te mostrando que isso pode vir a acontecer no futuro. Então, Gêmeos, o que eu entendo aqui é o seguinte, que você não caminhou, os seus passos não foram dados sozinhos. Eu me lembrei agora de um poema, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é um poema, Pegadas na Areia, em que alguém questiona Deus, acho que é um questionamento, sobre todos os passos que estava dando, acreditando que estava só, que caminhou sozinho. E nesse poema, Deus diz o seguinte, que não foram os passos na pegada, na areia, não foram os passos da pessoa. Deus carregava a pessoa no colo e os passos que estavam no chão eram de Deus. Deus te carregou no colo, Gêmeos. Deus mostrou para você que você não estava só. A sua espiritualidade te guiou, te ajudou, te levantou em inúmeros momentos da sua vida. A sua espiritualidade te levantou. Quando você esteve sozinho, quando você esteve no olho do furacão, quando você sentiu que não tinha ninguém para te ajudar, não tinha ninguém para te levantar, não tinha ninguém para te erguer. Quem te ergueu, quem te ajudou, quem te estendeu a mão foi a sua espiritualidade. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, né? Mas vocês falam tanto de espiritualidade, vocês falam tanto de guias, vocês falam tanto de proteção. Deus, ele é o único. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele ouve todas as coisas e ele está em todos os lugares. E Deus sabe quem manda para nos ajudar, quem nos envia para abrir os nossos caminhos. Deus, ele não deixa de ser Deus em qualquer religião. Até mesmo aqueles que não creem, de alguma forma, respeitam. Então, o que eu estou canalizando aqui é que foi exatamente a sua espiritualidade que trouxe algumas situações
para te ensinar, mas que nunca te deixou sozinho nem sozinha. Deus sempre soube que você era capaz, Deus sempre soube que que conseguiria superar qualquer tipo de dificuldade. Então, Gêmeos, agora a vida está sorrindo para você, a vida está mostrando que esse período de dificuldade, de solidão, de indecisão, de qualquer coisa que você estivesse sentindo o contrário daquilo que você verdadeiramente fica para trás. Você tem uma capacidade de superar qualquer tipo de desafio. E a vida já te colocou em inúmeros desafios e você superou todos eles. Alguns você até pensou em desistir. Tá muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Mas a vida sempre te colocou pessoas para ti, nem que fosse com um gesto, com uma palavra, com um incentivo, mostrando que você estava no caminho certo. Diz aí para mim, se a vida não colocou algumas pessoas no seu caminho, não precisa ser amigos, mas alguém sempre esteve ali em pontos estratégicos dizendo, vai lá, Geminiano, você está certo, é por aqui, o caminho é esse. Você pode ter se sentido sozinho por pessoas que você acreditava que iria te ajudar. Por pessoas que você estendeu a mão e na hora que você precisou, não tinha essa ajuda. Mas a vida sempre trouxe para você, de alguma forma, pitadas através de pessoas. E essas pessoas foram fundamentais na sua vida para mostrar o seu caminho. Gêmeos, eu espero que você entenda essa mensagem como uma mensagem de superação. Eu sinto aqui uma mensagem, uma canalização de superação. Não é qualquer pessoa, Gêmeos, que consegue passar por tudo que você passou, talvez esteja passando, e superar sorrindo, né? Saiu 2 de copas, ó, 2 de copas, a gente está falando da união. 4 de copas, a gente está falando um pouco de desmotivado, entristecido, talvez esperando um pouco mais da vida. A gente está falando aqui do diabo, né, o Devil, e a gente está falando de 4 de espadas. O que eu sinto nas 4 cartas aqui é que em inúmeros momentos, talvez não seja só nessa situação, talvez seja dentro de você. Talvez você tenha que olhar no espelho, Gêmeos, e enfrentar, através de tudo que você viveu até aqui, através de todas as situações que você passou até aqui, e que você aprendeu, em que você tenha que se enxergar como uma pessoa que superou, que tem a capacidade de superar qualquer tipo de desafio. O que eu vejo aqui através dessa carta aqui, né, que é uma carta que fala do olhar profundo, entre tantas, né, tantos significados que essa carta tem, bons e nem tão bons, né? Um deles é olhar para dentro da gente, para a gente fazer uma análise dentro da gente. O que a gente tem de bom e o que a gente precisa melhorar. E essa carta faz esse convite para você sair das críticas, porque você se critica muito. Talvez critique muitos outros também, né? Talvez espere muito das pessoas e deixe de acreditar no seu potencial. Deixe de acreditar em você. E talvez essa carta, ela esteja te incomodando aí, ô Gêmeos. Você não passou por essa situação à toa. Você passou para que você, talvez não só uma situação, talvez várias. Você não passou por isso à toa. Passou porque você precisa passar nessa peneira, enxergar quem estava com você, ver quem você é de verdade, deixar um pouco de ser tão crítico com você, tão crítico com as pessoas, entender que você tem a capacidade de seguir ao lado de uma pessoa e também de seguir sozinho. Você pode
e deve contar com algumas pessoas que podem ser verdadeiras com você. E se não tiver essas pessoas, tudo bem, segue sozinho. Segue teu rumo. Vai sozinho. A gente não vem ao mundo acompanhado. Alguns, né, vêm porque são gêmeos, né? A gente brinca que vem acompanhado. Mas cada um tem a sua história. Cada um tem o seu destino, cada um tem seu caminho. E a gente tem que seguir o nosso. E você tem que seguir o seu, gêmeos. Então agora é hora de você parar, analisar, reavaliar quem é você, aonde você melhorou, aonde você cresceu, aonde você precisa crescer. Fazer uma análise de tudo que você viveu, está vivendo e pode viver no futuro. A gente não vem aqui, eu costumo dizer que a gente não vem aqui a passeio, a gente vem aqui para evoluir. O que você evoluiu em relação a isso? Tá bom? Eu vou tirar uma carta aqui especial. A carta pode conversar com a mesa, como pode... já virou uma aqui, então eu vou pegar ela aqui. Ela pode conversar com a mesa, como ela pode falar de alguma outra coisa, tá bom? Vamos lá, geminianos! A mensagem de vocês é uma mensagem bem direta. Às vezes a gente usa termos aqui para fazer com que vocês, ligue uma chave aí do outro lado. Esse é o meu objetivo aqui, ajudar as pessoas e fazer com que você se levante, que você enxergue o seu potencial de verdade, tá? Sabia que a frequência do universo é a harmonia? Tudo cresce na natureza em harmonia e no tempo certo. O que na sua vida precisa entrar nessa frequência também. Onde a sua rigidez ou o excesso de controle está travando que tudo flua com leveza e facilidade. Se permita ser mais leve, geminiano. A harmonia quer entrar na sua vida. Relaxe e se divirta com a vida. É na diversão que as bênçãos mais lindas chegam. Tem uma afirmação aqui que eu vou pedir para vocês deixarem aqui essa afirmação. Por quê? Porque quando a gente escreve, quando a gente ativa, quando a gente diz, quando a gente transmite isso para o universo, isso volta para a gente. Isso faz com que os nossos caminhos se abram também, tá? Então deixa aqui essa afirmação, faz isso aí por você, faz isso aí para que o universo compreenda que você está... você quer receber o que ele tem para te entregar. A harmonia já pode fazer parte da minha vida. A harmonia já pode fazer parte da minha vida. Olha aí, gêmeos, o que eu falei? Depois da tempestade vem o quê? A bonança. E o que eu sinto é isso. É o momento de você se reerguer. Você precisou passar pelo olho do furacão. Precisou passar pela peneira. Sabe o que é passar pela peneira? É quando retira tudo de você que não faz sentido na sua vida. E aí fica só aquilo que é o precioso, né? Aquilo que é a sua essência, tá bom? Essa foi a sua mensagem, espero que você tenha compreendido, entendido, que faça uma diferença na sua vida. Transmite essa mensagem aí para outro geminiano, pessoal. Vamos lá, de repente não ressoou com você, mas tem um geminiano que está passando por uma situação similar, parecida ou idêntica, e aí você pode ajudar transmitindo essa mensagem aí, tá? Não esquece, faz o deverzinho de casa. Curte, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Deixa aquele sininho lá ativado. Eu tenho vídeo aqui todos os dias. Se não, 18h30, 19h30, tem vídeo sobre tudo aqui. E aí isso pode aí, com que você, ativando o seu sininho aí, vai fazer com que você seja o primeiro, a saber das novidades aqui do nosso canal. Gratidão e até o próximo Conversando com o Tarô.